comecei a frequentar a igreja em 95, 94, 95, mas até então eu ia muito raramente, até que em 96 eu me firmei. Eu era concursada do Estado, era funcionária do Estado de São Paulo, eu sou profissional da área de enfermagem e eu trabalhava no Hospital das Clínicas na época. E eu tinha uma jornada muito puxada, eu tinha dois empregos nessa época. E o meu nascimento, a minha história de vida é de ter sido criada no meio de desajuste familiar. Então eu sofri todo tipo de abuso sexual dentro da minha própria casa. E aí eu me tornei uma adolescente muito frustrada, muito revoltada. Eu entrei na fase adulta. Já sendo mãe, eu fui mãe muito novinha, ainda adolescente. Eu sei que quando a minha filha tinha 11 anos mais ou menos, eu me firmei na igreja. E aí, eles viam que eu chegava às vezes de branco, porque eu era da área da enfermagem, e aquilo despertou um certo interesse. Então obreiros vinham falar comigo e eu comecei a me firmar. Um ano depois eu não queria fazer parte de grupo, eu apenas queria frequentar a igreja, mas de tanta insistência eu acabei entrando para o grupo de evangelização. E pouco tempo depois, e a insistência não parou por aí, porque o pastor sempre me via, eu era uma pessoa muito assídua, a minha aparência sempre foi muito avaliada, da minha filha também. Muitas meninas do grupo jovem falavam: olha, porque você é rica, porque isso, porque aquilo. Porque quando você tem um padrão de vida um pouco melhor, você tem condição de se cuidar melhor, você tem como favorecer o seu filho, os seus filhos de uma forma um pouco melhor. Com roupas, enfim. E aí o pastor começou a levantar evangelistas para colocar no corpo de obreiros. Essa era a expressão que era usada. Estou levantando obreiros. E do meu grupo, que era muito grande, o grupo de evangelização do qual eu fazia parte era muito grande, algumas pessoas foram levantadas, como eles diziam, e outras não. E eu não queria. E a líder do grupo sempre falava: olha, porque você tem tudo para ser obreira, porque você está preparada, eu vejo que você está pronta, coisa e tal, eu acho que você está pronta. Mas eu não queria aquilo, não era o que eu queria. Eu sei que eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio no grupo de evangelização, já participava das reuniões que eram feitas junto com os obreiros, mas eu não queria fazer a obra com uniforme, aquela coisa, fazer parte de um grupo fechado. Até que 1 ano e meio depois, chegou um outro pastor e ele acabou me colocando na obra. Ele chegou para mim e falou assim: olha, eu quero que você venha conversar comigo amanhã. E eu falei: pastor, eu estou trabalhando, amanhã estarei trabalhando, é meu dia de plantão. E ele: então, quando você puder, você vem aqui conversar comigo. E em um determinado dia, eu não sabia do que se tratava e eu fui até lá. Aí ele falou assim: você é batizado no Espírito Santo? Eu falei: sim. Fala em línguas? Eu falei: sim. Então você vai ser obreira. Aí eu fiquei meio assim, chocada. Eu falei: pastor, mas não, você vai ser obreira. A partir de hoje, eu estou te colocando como obreira. Eu vou te dar uma carta de recomendação. Você vai conversar com o regional, porque era assim. A gente recebia uma carta, com a referência, ia conversar com o regional, que na época esse regional era um tal de Pastor Lopes, eu não sei qual é o primeiro nome dele. Então ele entrevistava, fazia uma breve anamnese da vida do candidato a obreiro, e aí me colocou na obra. E eu já era obreira a partir daquele momento. Eu já voltei para a minha igreja com aquela carta assinada que eu já era obreira. O pastor da nossa igreja fez uma reunião com todos os que tinham acabado de ser levantados obreiros e ungiu todos eles, orou, fez uma oração. E aí nós já éramos obreiros. Não sabia absolutamente nada, mas já éramos obreiros. E esses obreiros novos, eles são lançados no fogo, a linguagem que eles usavam na época. Quando tinha reunião de libertação,
eram os obreiros novos, que eles diziam que era o sangue novo, tinha que ir para frente, que tinha que mostrar para os profetas velhos, que eram os obreiros mais antigos, que tinha que se renovar, que era daquela forma que eles tinham que agir, que não tinha que ter medo. Só que eu, inocente na época, tinha 30 e poucos anos, 32 anos, 31, 32 anos. Na minha visão, eu falei, puxa, mas eu não me sinto capacitada para isso. Dentro de mim, aquilo dizia que não era o que eu queria, mas eles falavam, não, porque quem tem chamado, você não pode negar o seu chamado, você não pode. Eu falei, mas será que Deus é Deus de confusão? Quer dizer que ele mostra algo a respeito de mim para uma outra pessoa que eu não consigo perceber em mim? Já era um questionamento dentro de mim. Só que antes, quando eu tinha chegado na igreja, o pastor, na época, era um pastor chamado Marcos Porta. E hoje ele entrou para a política, ele foi vereador no município de Taboão, que é um município vizinho ao que eu moro. Ele ficou, acho que 2 mandatos como vereador, hoje ele é deputado federal. Eu vi até uma foto dele na internet, ele discursando lá na tribuna, coisa e tal. E ele está totalmente diferente. Na época ele quase não o reconhece. Esse homem era um verdadeiro ditador na igreja. Ele tirava dinheiro das pessoas como um louco. Ele era um verdadeiro Hitler na época, um ditador. Ele fazia reunião no sábado, pleno meio-dia, e ele lotava a igreja. Ele fazia votos absurdos, e ele já tinha coisa de 10, 12 anos na época, como pastor. Então ele estava muito bem treinado, ele conseguia entrar na mente das pessoas de uma forma que aquela pessoa que estava no culto no domingo de manhã e tinha apenas o dinheiro do pão, ia voltar para casa, passar na padaria, comprar pão, ela deixava tudo na igreja. Ele agia de uma forma que a pessoa auto se acusava de não estar dando o dinheiro, porque Deus sabia que ela tinha aquele dinheiro. Tá, e aí ele ficou muito tempo, e esse homem horroroso, com esse comportamento diabólico, foi embora, foi colocado na política. Ele tem um bigodão, então, entre os outros pastores, ele era chamado de Zorro, e ele não gostava desse apelido que ele tinha. Tá, e ele foi embora. E aí foi quando veio um carioca, chamado José Carlos, com a esposa Gleice, baixinho, um homem meio sisudo, mas era muito bravo com os obreiros. Ele também era um outro arrecadador ferrenho. Ele fazia fogueira santa, ele conseguia comover o salão da igreja. Deve caber o que? Uns 700 membros. É um salão muito grande. Ele lotava aquela igreja, ele fazia com que o grupo de evangelização fosse para a rua, trouxesse pessoas. A gente tinha que fazer arrecadação de alimentos, ir para as favelas, marcar a hora das pessoas virem retirar os alimentos na igreja, mas em cima da fogueira santa, tudo em cima, para fazer a pessoa ficar. E aquela coisa, sempre bate na tecla de que você que tem problema de vício na família, eles sempre vão em algo que acaba sendo a ferida das pessoas. E essas pessoas, sendo tocadas dessa forma, elas conseguem voltar e até se firmam. E muitas pessoas moram nas comunidades e não são carentes, não. Muitas delas têm carro, muitas delas têm empregos bons. Elas moram lá porque elas não querem pagar aluguel, elas se acomodaram. Mas elas têm dinheiro e no afã de prosperar, elas acabam se firmando na igreja. Tudo que elas combatiam, elas acabam ferrenhamente acatando, assimilando aquilo, e passa a ser o estilo de vida delas. E aí tá, eu fiquei de 96 até 2005 na igreja. Aí eu mudei para o bairro seguinte, que já pertencia a São Paulo, e como ficava contramão para eu participar das reuniões, trabalhar nas reuniões como obreira, eu fui transferida, pedindo para me transferir para essa igreja. Eu já não estava suportando a pressão. Nessa primeira igreja, eu tinha feito uma fogueira santa, eu dei tudo que eu tinha, e na época eu ainda pagava aluguel, então eu sacrifiquei tudo, dinheiro do aluguel, dinheiro de água, dinheiro de luz, tudo que eu recebi eu coloquei no envelope
e logo em seguida nós fizemos um mapeamento de todos os bairros na região que circundam a igreja, porque a igreja permanece até hoje. Fizemos um mapeamento, fizemos evangelização de porta em porta, indo nas casas das pessoas, orando, mas tudo isso era um trabalho que nós não sabíamos, mas era uma forma, nós éramos a ferramenta naquela época de manipular as pessoas, de ter acesso às pessoas e levá-las para a igreja. E a igreja vivia lotada naquela época, vivia lotada, porque a gente ia, a gente falava de situações que aconteciam, a gente orava, a gente comovia as pessoas, porque era isso que era passado para a gente. Começa com Edir Macedo e vai caindo em efeito cascata, chegava em cima de quem? Dos obreiros. E aí, foi essa minha primeira fogueira santa. Eu dei absolutamente tudo. O meu aluguel, dinheiro de água e luz. Fiquei a zero dentro de casa. E na semana seguinte, a minha filha, que tinha 11, 12 anos, ela desenvolveu uma broncopneumonia, e que já é chamada BCP, muito grave, e ela precisou tomar remédios. Ainda bem que eu trabalhava no hospital, e eu pude levá-la para ser atendida lá, então ela foi atendida, foi tratada, mas os remédios que o médico passou não tinha no hospital e eu tive que comprar. E aí, como é que eu ia fazer? Eu tive que entrar num cheque especial para comprar antibiótico para minha filha. E o aluguel atrasado, eu tive que negociar com o dono da casa, eu tive que pagar a conta de luz atrasada. Eu levei muitos meses para me reerguer novamente. E quando nem estava na metade de tudo isso, outra fogueira santa. E aí eu dei apenas alguma coisa, mas o pastor sabia que eu tinha feito um sacrifício muito maior no anterior. Mas mesmo assim, logo em seguida, me transferi para outra igreja. E lá é que a coisa foi feia. Lá eu vi coisas absurdas. A esposa do pastor fazia miséria com as obreiras. Ela era uma verdadeira estrela, era ela quem mandava na igreja. Ela manipulava a mente do marido e ele era muito imaturo e endemoniado. Ela era 3, 4 anos mais velha que ele e eles casaram, ainda eram obreiros, mas ela era muito perturbada, ela fazia coisas horríveis, organizava festas dentro da igreja, reunia as obreiras toda tarde de domingo para ficar falando de comportamento da mulher cristã, e era uma coisa que a gente não via nela. Ela passava pra gente coisas que ela não era, com boas roupas, sapatos caros, unhas bem feitas, cabelos bem escovados, mas não passava disso. Ela era apenas uma Barbie na nossa frente, né? Ela não tinha exemplo nenhum para dar, e era um inferno na nossa vida. O corpo de obreiro vivia em completo tormento. Ela colocava as obreiras enfileiradas todos os domingos de manhã e, como um general, ela passava revista nas obreiras, igual a presidenta fazia, o presidente faz com as tropas deles lá, quando eles assumem lá no dia 1º de janeiro, que eles assumem o governo em Brasília, eles passam a revista, né? Eles passam a revista naquele batalhão que está lá e todos batem continência para ela, e ela queria que a gente fizesse isso. Era uma coisa horrível. Esse pastor, ele era imaturo, ele manipulava, ele ficou mais ou menos 1 ano, saiu porque causou escândalo, foi levado para João Dias, e veio um outro pastor, o cara do Rio de Janeiro, ele falava que já tinha quase 20 anos como pastor, e quanto mais velho é o sujeito, mais diabólico ele se torna. Se ele não for um escolhido, mais diabólico ele se torna. Então ele citava muitas experiências que ele teve junto com o Romualdo, ele falava das conversas, ele citava pra gente alguns bens que a igreja estava adquirindo, e tudo aquilo gerava muitos questionamentos. Engraçado é que nos demais obreiros isso não era absolutamente nada. Eles se sentiam até felizes com o fato da igreja adquirir bens, com o fato da igreja adquirir um prédio caríssimo, onde funcionava um shopping, adquirir empresas transportadoras, adquirir, empresas de seguro. Para eles aquilo era motivo de felicidade, quando os bobos não estavam lucrando nada com isso, não ganhavam nada com isso. E aí eu comecei a questionar. E uma certa vez foi feita uma fogueira santa, e aí eu entreguei algumas coisas que eu tinha,
E ele percebeu, esse pastor percebeu que eu não tinha feito o que ele queria, e ele pegou muito pesado comigo. Ele começou a falar que eu era uma obreira problemática, que eu e a minha filha dávamos muito problema na igreja. E eu era solteira, eu tinha sido mãe solteira e eu era pai e mãe da minha filha. E ele fez miséria na igreja, ele fez coisas absurdas, ele me chamou de mentirosa, ele falou que ele podia fazer o que eu quisesse comigo, me tirou da obra, colocou no banco, proibiu os obreiros de falarem comigo e fez coisas terríveis. Um sujeito maduro no altar, naquele elevado lá que eles chamam de altar, que aquilo não é altar, ele manipulava pastores, todos eles com quem eu trabalhei, que se o obreiro tem carro, o obreiro tem condição financeira, eles querem usar os bens do obreiro, querem ficar para baixo e para cima com o carro do obreiro, querem usufruir dos bens que o obreiro tem. E o obreiro não toma sequer um café preto. Não é dado absolutamente nada para o obreiro. O obreiro compra desde as pilhas, as baterias do microfone, a material de limpeza. É o serviçal que limpa a igreja, tenha ela o tamanho que tiver. Nos bairros funciona dessa forma. Obreiro que tem que alugar ônibus e pagar do próprio bolso, mesmo que ele esteja passando fome, acaba pedindo emprestado, se virando, assumindo dívida para atender, porque na visão que é passada para ele, é o chamado, faz parte da obra de Deus, e a Igreja Universal só cresceu porque todos vivem embaixo de um mesmo espírito de ordenança, a união, a unidade. É assim que os obreiros são tratados, como se fosse um rebanho cego sendo conduzido para o matadouro. E não pode questionar. Eles ameaçam, eles falam. Quando eu comecei a questionar, o último pastor que me tirou da obra, eu cheguei para ele e falei: pastor, o senhor acha realmente que há necessidade de entregar tantos envelopes, tantos votos, tantos sacrifícios? O senhor não acha que se as pessoas, se elas tivessem realmente, se elas pudessem fazer realmente isso de livre, espontânea vontade, ou se elas de repente fossem convertidas a tal ponto de entenderem que isso era uma necessidade, o senhor não acha que isso deveria ser espontaneamente e não elas serem praticamente obrigadas a fazerem aquilo que elas não podem fazer? Aí ele virou para mim e falou assim: olha, obreira, olha para mim, se você continuar com esse assunto, se você for tocar nesse assunto com os obreiros, com membros, com evangelistas, eu vou tomar providências. Eu serei obrigada a tomar providências. Eu não quero que você toque nesse assunto com ninguém. Isso que você está falando tem base, tá certo, mas o povo não vê dessa forma. E aí eu entendi que o que na verdade ele queria com essa frase, o povo não vê dessa forma, é que o povo gosta de ser enganado. O povo não acordou, o povo não pensa como você. Então o povo gosta de ser enganado. E o que eu percebi durante todo o meu tempo de obra, todo o meu tempo trabalhando como obreiro, como escrava, né? Porque eu não trabalhava, eu era obrigada. E quando você é obrigado, você se torna escravo, não recebe nada. É que você não pode falar nada. E que existem pessoas que elas amam essa forma, esse estilo de vida que a instituição Universal do Reino de Deus criou para elas. Eu vi muitas vezes, a Igreja Universal é o vinho novo neste mundo. Nenhuma outra igreja leva para a vida das pessoas o que a Igreja Universal leva. A Igreja Universal é o vinho novo. Então, é por isso que ela cresce. Quanto mais batem, quanto mais bombardeiam, quanto mais levantam assuntos e caluniam, mas ela cresce. O bolo não é assim? A massa de bolo não é assim? Quanto você mais bate, você mexe, você cutuca e você bate, o bolo não fica mais fofo e melhor? É assim com a Igreja Universal. Então eles entram de uma forma sorrateira, lentamente e paulatinamente, ou seja, continuamente. A pessoa que entra e começa a fazer parte da Igreja Universal, ela começa a sofrer os primeiros efeitos
da persuasão que é implantado na igreja. E aí ela já começa a pensar, puxa, é isso mesmo, eu estou no caminho certo. E aí ela abraça totalmente. Depois de anos e anos e anos na igreja, eu abandonei. Chegou uma hora que eu peguei o meu uniforme. E outra coisa, o uniforme da obreira é muito caro. É muito caro. Falava-se pra gente que era uma oficina que trabalhava e que os rendimentos dessa oficina era para ajudar a sociedade pestalozzi. Os uniformes eram mal feitos, os blazers cheios de falhas nas costuras, no alinhamento, as saias eram enormes, tudo era muito feio e mal feito, a gente precisava mandar ajustar, tudo era muito caro, sapato era padronizado, até a presilha dos cabelos era padronizado. Uma vez eu tive que cortar o cabelo porque eu não suportava usar aquela presilha com redinha. E a esposa do pastor me fez ir até o banheiro e tirou o cabelo de grampo para simular um coque, porque tinha que ser daquele jeito, ou seja, tinha que ser do jeito dela. Tinha que ser do jeito dela. Se a obreira tivesse uma boa aparência, ela perseguia, ela achava defeito, ela apontava, isso aqui pode ser melhor. Por que você não faz assim? Ela não era capaz de ver, de observar a aparência da obreira e ficar quieta. Ela tinha algo para acrescentar. Era horrível. E quando eu resolvi abandonar, eu estava com meu nome sujo, eu tinha saído do hospital, porque o pastor falava, olha, como funcionário do Estado, você não vai chegar a lugar nenhum, você trabalha demais, você é uma pessoa de fé, olhando para você a gente vê um verdadeiro leão, você tem que fazer a obra de Deus com mais frequência, você tem que estar aqui na igreja. Saia desse serviço, monte uma loja. Você gosta de vendas, porque eu vendia cosméticos e vendo até hoje. Você gosta de vendas, então monte uma loja. E aí eu acabei saindo do meu trabalho, montei uma loja junto com um rapaz de quem eu fui madrinha de casamento, evangelista. E nessa época eu me tornei líder da evangelização. Como eu tinha dinheiro, eu bancava tudo, porque os evangelistas não tinham de onde tirar para comprar um pão. Tinha que pagar jornal, tinha que mandar fazer folhetos para evangelizar todos os dias da semana. Cada dia da semana a campanha é com um propósito diferente, então tinha que ter um folheto próprio para aquele dia. Tinha que mandar fazer, tinha que manter estoque de folheto e caía tudo sobre mim. E chegou uma hora que mesmo eu tendo 2 empregos, eu estava passando necessidade. Essa é a verdade. E quando eu saí do hospital por exaustão, por não suportar mais, para viver mais tempo na igreja, eu montei uma loja, começamos um pouco, não deu certo porque a gente não tinha dinheiro para investir, não deu em nada. Afinal das contas, é que eu acabei desempregada. Passei mais fome ainda, e aí não tinha mais como fazer sacrifício nem propósito. Aí eu passei a ser tida como um exemplo de fracasso. Cada reunião de obreiro que era feita, eu era citada como um exemplo de fracasso, que estava longe de Deus, que não tinha fé, apenas estava na igreja. Só que foram eles que tinham destruído a minha fé. Eles acabaram com os meus recursos, com as minhas oportunidades, porque eu tinha planos de estudar, e o que eu via, se você estudar, se você for fazer faculdade, você não vai ter tempo para Deus. E aí, você já viu que teve gente que se afastou da igreja, que perdeu tudo, e muita gente que hoje está numa cadeira de rodas. Então eles se aproveitavam das desgraças de algumas pessoas por terem se afastado da igreja e terem ido para a balada, para o mundão, foram para o crime, e muitas acabaram mortas. E essas pessoas eram tidas como exemplo para que tivessem poder sobre mim, poder sobre os obreiros. Independente da idade que o obreiro tenha, se ainda é muito jovenzinho ou se já é um senhor de 60 anos, todos eles são modulados, são moldados, todos eles têm a sua mente reprogramadas para assimilar e respirar e aceitar tudo sem questionar, tudo que diz respeito à instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Eu cheguei ao ponto de procurar aquele bispo Roberto Cassabian, e aí ele virou para mim e falou assim: obreira, o seu lugar é onde você quiser estar,
Sabe esses sonhos que você alimenta dentro de você? Sabe o sacrifício que você fez e o que você desejou? É lá naquele lugar que você quer estar. E você vai chegar lá, não desiste. Ou seja, a gente ouvindo isso de alguém que é o nosso líder, porque naquela época ele era o nosso líder. Nossa, aquilo era o máximo para mim. Eu falei, eu estou no caminho certo. Só que quando eu comecei a despertar e a questionar, as coisas mudaram. As coisas mudaram de tal forma ao ponto de eu ser perseguida, ao ponto de eu ser rejeitada, ao ponto de eu ser escorraçada como um cão sarmento. Eu tive como líder de obreiro o Paulo Roberto Cassabian. Depois disso passou a ser um tal de Pastor Lopes, em Taboão na Serra. Depois disso foi o Valdomiro Santiago. Assisti muitas e muitas e muitas reuniões de obreiros com o Valdomiro Santiago. E a lavagem cerebral era a mesma. Só vinha de uma outra boca. Só vinha de uma outra pessoa, mas era sempre a mesma. Nós éramos obrigados a fazer o que eles queriam. O obreiro não tomava sequer um café preto, feito pela igreja, dado pela igreja. Tudo ele tinha que pagar, tudo. Esse é o meu relato para ajudar pessoas que de repente estejam dentro dessa instituição. Depois de tudo isso que nós temos visto, ouvido, quem sabe alguém desperte e se identifique com a minha história. Porque eu cheguei na Igreja Universal bem, ganhando bem, porque eu tinha 2 empregos. Eu saí desempregada, com o nome sujo, com cheques na praça, sem fundo, sem dignidade, rejeitada, com a autoestima jogada na lama, com todas as acusações na minha mente sobre mim. E o pior de tudo isso, que apesar de ter saído machucada, eu ainda me culpava por estar daquele jeito. O que eles fazem com a mente das pessoas é algo tão grave, tão diabólico, que eles conseguem fazer com que a gente saia por eles estarem fazendo tudo errado. E mesmo assim, a gente ainda se acusa por estar daquele jeito. Aonde foi que eu errei? Porque eu me perguntei isso muitas vezes. Tudo que me restava era chorar. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Eu casei, eu nunca mais voltei na Igreja Universal, nem mais para fazer uma visita. Aquela estrutura lá que construíram e deram o nome de Templo de Salomão, eles são tão burros, porque o Templo de Salomão não se chamava Templo de Salomão, né? Era o Templo do Senhor, o Templo de Jerusalém. Salomão não fez um templo para ele. Fez um templo onde as pessoas pudessem adorar a Deus, mas no caso do Edir Macedo é o Templo de Salomão. Os obreiros me bombardearam de todas as formas, querendo me dar convite, credencial. Eu nunca fui e não vou. Numa declaração, o Edir Macedo falou que todos terão que se dobrar diante do Templo de Salomão. Jamais. Isso serve para quem dá atenção às coisas que ele fala. Para mim não serve. Não fui assistir filmes nenhum dele. Não fui dar ibope para ele. E os planos malignos que ele projetou, que ele criou, cairão sobre ele. Não é desejar mal, mas é resultado do que se planta. Porque uma pessoa que faz o que ele faz, ele nunca teve encontro com Deus. E se teve algum dia, a ganância, o orgulho, a vaidade, fez com que uma barreira fosse criada entre ele e Deus. Ele perdeu a noção de quem é Deus, né? Um Deus justo, que é fogo consumidor e que ninguém zomba dele de graça. Meu marido até questiona e fala, mas por que Deus permite que isso aconteça, que esse homem... Fala assim, olha, as pessoas alimentam isso. É como um traficante que se instala num determinado lugar e ele permanece ali. Tem pessoas que vão lá, tem pessoas que acreditam no que ele fala, tem pessoas que piamente acreditam. Será que
Agora eu faço uma pergunta até para os demais obreiros: será que o jornal mente? Será que a internet mente? Será que as igrejas que fazem isso, elas vão passar impune? Você não conhece a palavra de Deus? Você não lê a Bíblia? Será que você não se identifica com nenhuma das histórias que têm sido contadas? Com os relatos de gente que fez um dia parte da parte mais profunda, como o bispo Alfredo Paulo? Era alguém que estava lá, que lidava diretamente com Edir Macedo. Será que hoje você não acredita nisso? Será que ele é o errado? Ele fala dos respingos que nós, como obreiros, vivemos. Será que você não acredita? A raiz é lá, porém os ramos que acabam sofrendo todo o efeito somos nós. Ou seja, eu era uma dessas pessoas porque era obreira. Acorde, obreiro, acorde. Desperte para a realidade. Você não tem valor para essa gente. Pastor quer o seu dinheiro. Pastor faz de você aquela ovelha que tem que dar leite, dar lã. E quando você não tiver mais força, e quando você estiver doente, ele vai dizer que você não teve fé, que você pecou contra o homem de Deus. Eles falaram para mim: você está se levantando contra o homem de Deus. Você fracassou porque você deve ter pecados escondidos dentro de você. Eu era solteira, eu vivia para a igreja. Eu nunca tive ninguém na minha vida, além do pai da minha filha e depois do meu marido. Eu não vivia em pecado. Eu não vivia em pecado, mas eles fazem com que a gente questione a própria fé. Ele faz com que a gente traga lixo para dentro de nós com as palavras deles. Ele faz com que a gente se sinta mal por uma situação que eles mesmos criaram. Será que não é hora de você acordar, obreiro? Será que não é hora de você se levantar? Porque quando você abandonar isso aí, você ainda vai precisar de tempo para se desintoxicar. Porque tudo o que você aprendeu e você alicerçou a sua vida não é de Deus. Arranque da sua vida tudo que não presta plantado por essa gente. Deixe Jesus entrar em você de fato e de verdade. Comece a se alimentar da própria palavra de Deus. Busque da fonte, porque está escrito que nós não teremos necessidade de que ninguém nos ensine nada, de que ninguém nos mostre nada, porque o próprio Espírito de Deus nos guiará a toda verdade. Por que nós temos que guiar a nossa vida pelo que é pregado por esses homens? Eles separam versículos, eles distorcem a verdade, quando tudo que eles querem é o que as religiões querem: dinheiro. Eles querem seu dinheiro, eles querem escravizar você. Se existe gente que chegou mal na igreja e até conseguiu uma bençãozinha, porque essa pessoa orou sozinha, ela teve coragem de orar sozinha, Deus respondeu as orações dela. Você sabia disso? Não foi porque ela entregou dinheiro na igreja, não. Só que a gente só descobre isso quando está fora dessa seita, quando está fora do sistema. Porque Jesus já fez tudo, absolutamente tudo por nós. A gente não precisa que alguém, um homem, que é feito de carne e osso e que vai ser destruído por bactérias da terra, venha que dar regra para nós. Acorde, obreiro, acorde. Acorde. Que Deus abençoe a todos e eu agradeço por essa oportunidade.